Olha, não sei você, mas eu cresci ouvindo falar e com muito medo da loira do banheiro. Mas de onde será que surgiam essas histórias? Perguntei para minha avó. Ela estudou na mesma escola que eu e ela já ouvia a lenda da loira do banheiro. Mas também tem um motivo bem particular, que é o fato de ela aparecer no banheiro da escola. Então tá muito próximo das crianças, né? Um personagem clássico é o Homem do Saco, por exemplo, ou a Cuca, que é para assustar a criança, para ela obedecer, né? A garotinha estava impaciente porque ela queria sair para brincar na rua. Então ela correu até a cozinha e falou para a mãe que ela queria sair para brincar. Mas a mãe não deixou porque ela estava fazendo a janta e já era noite. Emburrada, a menina decidiu desobedecer a sua mãe. Ela saiu pela porta de casa e destrancou o portão com a chave que os pais dela deixam escondida embaixo do tapete. Ela começou a pular na amarelinha que fica desenhada na calçada, né, como ela costuma fazer toda tarde, até que ela começou a escutar o som de passos. Passos que se aproximavam dela. A princípio ela ficou com medo, mas depois ela pensou que fosse o pai dela chegando em casa depois de um longo dia de serviço, afinal ele chega essa hora lá na casa. Então ela ficou feliz, mas a felicidade durou pouco. Durou até que ela estivesse frente a frente com aquele homem, todo maltrapilho, com a roupa rasgada, todo sujo e carregando um saco gigante nas costas. A menina tentou gritar, ela tentou fugir, mas não adiantou. A escuridão tomou conta dos olhos dela e ela se tornou mais um nome na lista de crianças desaparecidas, todas vítimas do Homem do Saco. As lendas urbanas, na verdade, são histórias que são criadas geralmente nos centros urbanos e que se propagam de um jeito que ninguém sabe muito bem como começou, quem criou. Eu acredito que a gente usa o urbano porque as lendas, né, elas tendem a vir do campo. Né? Quando a gente pensa nas nossas lendas brasileiras, elas são muito relacionadas ao interior, à mata e tudo mais. Então, quando a gente traz as pessoas para o ambiente urbano, a gente também precisa povoar as cidades com essas histórias tradicionais. Assim, na verdade, muitos estudiosos falam que a lenda urbana, especialmente, ela vem de um momento de insegurança da sociedade. Então, por exemplo, acontece alguma coisa que abala muito alguns cidadãos, ou uma cidade, ou um país. E a partir daí a gente começa a tentar criar formas muito criativas, às vezes, de explicar os acontecimentos. Quem não gosta de ir ao cinema, né? Esse homem também gostava, então ele comprou o ingresso e foi correndo para a sala, direto para aquela fileira que ele está acostumado. Quando ele se sentou, ele sentiu um beliscão, mas na hora ele nem se preocupou. O filme estava para começar, então ele assistiu tudo, sem desviar os olhos. Quando o filme acabou, ele ainda estava sentindo um incômodo naquela região. Então ele decidiu investigar. Começou a olhar o estofado e ele enxergou uma agulha apontando para fora, que depois ele descobriu ser parte de uma seringa. Ele ficou apavorado e foi correndo para o hospital. E lá ele ficou durante 1, 2, 3, 4 meses. E morreu. A seringa estava infectada com o vírus da AIDS. A gente vive num mundo tecnológico. Então pode ver que aí tem elementos tecnológicos, injeção, agulha, a própria doença, a maneira como ela é inoculada, né? Uma coisa técnica total, né? Tem hora que aparece notícia, como notícia, e depois se propaga como uma história meio confusa, né? Então acontece muito. Um autor que chama Jonathan Kochel, né? E ele fez um estudo chamado The Storytelling Animal. Fala da nossa necessidade quase biológica de contar histórias, né? Então, tudo que a gente vivencia, a gente organiza o mundo por meio dessas histórias de início, meio e fim, né? Então, quando a gente coloca essa situação de medo, de terror, a gente imediatamente cria uma solução para ela. O homem aguenta qualquer coisa, menos o caos. Às vezes a gente passa por situações na vida que deixam a gente cheio de neuras, cheio de paranoias. Mas será que a gente precisa mesmo disso? Pelo menos no caso das lendas urbanas que a gente acabou de ver, parece que a ficção não está tão longe assim da realidade.